paz, amados, glória a Deus, amados, amadas, sejam bem-vindos a mais uma live de jornada de oração estratégica, nossa 13ª live. É isso mesmo, irmãos e irmãs, eu pulei uma live, né, e agora estou colocando no lugar, estava muito empolgada para receber aí nossa amiga Renata e acabei atropelando tudo. Então hoje é a nossa 13ª live da nossa jornada de oração estratégica, mães que oram pelos seus filhos, e o nosso tema de oração hoje é relacionamento entre irmãos e amizade entre eles. Nós sabemos, para quem tem mais de um filho, né, para quem tem de 2 em diante, que o relacionamento entre os irmãos nem sempre é fácil. Mas eu quero aqui trazer alguns exemplos bíblicos de amizade e também trazer para nós o nosso comportamento como mãe diante do relacionamento dos nossos filhos, né? Há muita coisa para a gente aprender e mudar para trazer, né, um relacionamento saudável para a amizade dos nossos filhos. Ontem nós aqui falamos, foi a nossa 14ª live, nós aqui falamos sobre respeitar, né, pedir ao Senhor a sabedoria para entender e compreender as individualidades de cada filho. E hoje nós estamos falando desse relacionamento entre irmãos, dessa amizade entre eles. Nós sabemos que a Bíblia, ela é recheada, né, de história, de relatos, de brigas entre irmãos, né? Favoritismo, aquela coisa toda. E sempre, ou na maioria das vezes, os pais estão envolvidos, acabando, complicando esse relacionamento dos irmãos. Porque nós precisamos saber, nossos filhos são diferentes sim. São totalmente diferentes. Um vai parecer com a gente, outro não vai parecer. Nosso relacionamento vai ser mais complicado de entender, o outro vai ser mais fácil. E a gente precisa entender que, independente disso, os dois são filhos. Independente disso, não pode haver comparação entre eles. Eu aqui me lembro da história de Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú, que eram gêmeos, filhos de Rebeca e Isaac. Mas o texto diz que Isaac, ele amava a Esaú. E Rebeca amava a Jacó. Os próprios pais fizeram uma divisão entre o relacionamento dos irmãos. Porque não existe eu amar um filho e meu esposo amar outro filho. Todos nós amamos aqui, né, a multidão de filhos que nós temos. Nós temos 4. Então todos nós amamos a multidão de filhos que nós temos. Então Isaac e Rebeca fez com que Esaú e Jacó tivessem um relacionamento complicado, um relacionamento difícil. Agora entenda, por que Isaac amava mais a Esaú? Porque Esaú gostava daquilo que Isaac gostava. E por que Rebeca amava mais a Jacó? Porque Jacó atendia aos gostos de Rebeca. Então eles amavam por interesse, né? Esaú gostava de caçar, aquela coisa toda, Isaac gostava disso. Rebeca gostava do serviço do lar, de ficar na cozinha, e Jacó gostava disso. Então, os pais trouxeram um rompimento para a relação dos irmãos, a ponto de Rebeca colocar no coração de Jacó, né, ali a vontade de roubar a bênção da primogenitura, que era do filho mais velho. Ela fala, eu me responsabilizo. Jacó vai lá, se veste como irmão, né, passa à frente do seu irmão, rouba a bênção da primogenitura, e aí tem que fugir. Foi para casa do seu tio Labão e lá passou anos, porque Esaú queria matá-lo. E durante anos, Esaú carregou isso, né? Ele roubou a minha primogenitura, roubou a minha bênção. E, contrapartida, Jacó estava do outro lado, sem o auxílio dos pais, longe do irmão, aquela coisa toda. Isso tudo poderia ser evitado se os pais tivessem tomado um posicionamento dentro de casa. Eu tenho mais uma para você. Nós temos aqui o relacionamento de José e seus irmãos, né? Quem nunca ouviu uma ministração a respeito de José e seus irmãos, que seus irmãos o odiavam, e seus irmãos isso, seus irmãos aquilo. É claro que normalmente quando a gente ouve uma ministração acerca de José, José é sempre a vítima, né? E eu não estou dizendo que ele não seja, mas há um negócio, há uma história por trás do relacionamento de José e de seus irmãos. Qual é a história? Seu pai.
Porque José era filho de Raquel, a mulher que Jacó amava, e por muito tempo não pôde gerar. Enquanto ela não podia gerar, a sua outra esposa Lia e as suas concubinas estavam gerando. Mas o que Jacó estava esperando mesmo era Raquel gerar. O que ele queria era que Raquel gerasse. Então Raquel gera, dá a vida a José, e José passa a ser o filho mais amado. Passa a ser mais amado do que os outros irmãos que ele tinha. Então, por causa do amor exacerbado que Jacó tinha por José, os irmãos começaram a ficar com raiva de José. Já que eles não podiam ficar com raiva do pai, eles começaram a ficar com raiva de José. E aí tudo que José fazia era motivo de briga, era motivo de discussão. Por quê? Porque em tudo José era sempre, o protegido, o amado. Então perceba como o relacionamento entre os filhos acaba se tornando difícil se os pais não tiverem um posicionamento certo dentro de casa, um posicionamento certo dentro do lar. Felizmente eu acho isso. Não, infelizmente. Não há como a gente escolher, a essência do nosso filho. Seria legal se a gente orasse a Deus e falasse assim: Senhor, eu quero que meu filho venha assim, venha assim, venha assim. Eu quero venha assim, venha assim, venha assim. Mas não é. Cada filho tem a sua essência. Cada filho tem o seu jeito. Cada filho tem as suas características. Cada filho tem o seu gosto. E nós, como pais e mães, precisamos entender isso. E não pode haver comparação dentro de casa. Ah, por que você não é igual ao seu irmão? Ah, por que você não tira as notas igual ao seu irmão? Por que você não é quieto? Por que você não obedece igual ao seu irmão? Porque ele não é o irmão dele, ele é ele. E você precisa aprender a tratar com ele do jeito dele, do jeito que ele entende, do jeito que ele dá conta, Como já foi ensinado na live de ontem, na live anterior, que é posterior a essa. Mas já foi ensinado na live anterior, que é posterior a essa, acerca das individualidades dos nossos filhos. Então, o que mais traz divisão para dentro do relacionamento dos irmãos é o mau posicionamento dos pais dentro do lar. Essa questão de querer que o filho seja como você quer, querer que um se pareça com o outro, que um tenha as mesmas características do outro, ficar colocando um irmão contra. Quer ver quando você coloca um irmão contra o outro? Eu tenho 2 filhos assim, eu tenho 4 filhos, mas 2 ele tem a mesma faixa de idade. Um tem 10, outro tem 9. Então eles têm a mesma faixa. Se eu falar assim: ô João, tudo que Salomão fizer você me conta. Eu quero saber, tudo que Salomão fizer você me conta. E aí João vai me contar, porque eu mandei, João vai me contar. Mas Salomão vai começar a ficar com raiva de João. Por quê? Porque os 2 têm a mesma faixa de idade. Um não pode ter autoridade sobre o outro. Entendeu? Não pode. Então eu não posso colocar um como chefe, vamos botar assim: não, você que manda hoje. Não posso. Tem que tratar todo mundo na mesma linha, respeitando as suas individualidades e trazendo que a autoridade é minha e do pai. E somente. Eles não têm autoridade entre eles. A autoridade é só minha e do pai. Não pode colocar um filho para mandar no outro. Dependendo da idade aí que você tenha de diferença, às vezes você tem um filho de 20 e poucos anos e um de 2 anos, por exemplo. Mas ainda assim, você tem que deixar bem claro que a autoridade é sua e do seu esposo. Sua e do pai. Agora entenda. Eu preciso construir uma ponte para que haja entre eles um relacionamento saudável. Se eu, como mãe, me posiciono de forma correta e digo: meu filho, eu entendo, não quero que você seja como seu irmão. Você é você, ele é ele. Eu amo os 2. Se eu tenho um filho que gosta de jogar bola e o outro não gosta, eu vou tirar um tempo para jogar bola com um e vou tirar um tempo para jogar quebra-cabeça, por exemplo, com o outro. Não posso querer que todo mundo faça a mesma coisa. Porque senão começa aquele negócio: sabe, porque minha mãe ama mais fulano que me ama. Porque minha mãe me corrige de um jeito, mas nem corrige meu irmão. E isso vai trazendo danos ao relacionamento entre os irmãos, fazendo com que eles não tenham amizade, que eles se tornem inimigos dentro de casa. Eu conheço muitas famílias onde os irmãos são verdadeiros inimigos. Eles não se gostam.
Eles não se amam. E se você sentar para conversar com eles, ele vai dizer, porque minha mãe sempre passou a mão por cima da cabeça dele. Minha mãe sempre deixou ele fazer o que quisesse. Não, porque o meu pai sempre achou que eu tinha que ser igual a ele. Então o problema não é o irmão. Ele não tem o que falar do irmão, porque meu irmão é assim, assado. Não, o problema não é o irmão. O problema é o pai e a mãe, que não souberam respeitar as diferenças dos irmãos e trazer para eles um relacionamento saudável, colocar neles um relacionamento saudável. Então o que você vai orar? Como é que você vai orar em relação a isso? Senhor, que meus filhos tenham um relacionamento saudável? Sim, mas você vai orar, Senhor, que eu possa ser a mediadora desse relacionamento. Que eu saiba me posicionar de forma correta para não trazer inimizade aos meus filhos. Para não trazer discussão, briga entre eles. Que eu saiba me posicionar de uma forma que eles entendam que o amor é mútuo. Eu amo os dois da mesma maneira e entendo as diferenças que os dois têm. Senhor, me ensina a não compará-los. A não compará-los. O filho A faz isso, o filho B não faz. Me ensina a não compará-los, mas me mostra o que eu posso fazer para alcançar a vida dos dois. A vida dos dois. Porque o Senhor vai te revelar, olha, ele não funciona assim. Faz isso com ele. E aí o outro vai falar assim, faz isso com ele. Eu quero aqui até te convidar, né? Veio agora, eu acredito que o Espírito Santo tenha me lembrado disso agora. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E tem ele a versão infantil, que é as 5 linguagens do amor para crianças. Para você entender como seu filho ama e como seu filho se sente amado. Gente, isso é maravilhoso. Porque a verdade é que amar todo mundo sabe. Eu sei que minha mãe me ama. Eu sei que eu amo meus filhos. Mas será que meus filhos se sentem amados por mim? Gente, eu tô num negócio que toda vez que eu falo da minha mãe aqui, minha mãe aparece. Então, será que meus filhos se sentem amados por mim? Eu preciso saber o que faz os meus filhos se sentirem amados. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma filha que ela é apaixonada por livro, né? E eu sei que ela se sente amada toda vez que eu dou um livro para ela de presente. Mas uma vez eu conversei com ela e falei assim, minha filha, como que você se sente amada, né? Fui perguntar, porque eu perguntei para cada um deles, como que você se sente amado? Como que eu posso demonstrar o meu amor por você? Porque não é só amar, gente. Não, mas meus filhos sabem que eu os amo. E que não precisa demonstrar. Porque até Deus nos amou de forma prática. Ele demonstrou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Deus nos amou e mostrou o seu amor entregando o seu Filho unigênito. Então nós amamos os nossos filhos e precisamos mostrar para ele o nosso amor. Não dá para ficar nesse discurso de, ele sabe que eu amo. Não, ele sabe que ama, mas ele quer ver, ele quer sentir, ele quer participar, ele quer entender. Então eu conversei com a minha filha e perguntei para ela como ela se sentia amada. E como eu tenho muita criança aqui dentro de casa, né, são 4 crianças, ela falou assim para mim, mãe, eu me sinto amada quando a senhora me pega para passear, só eu e você. E aí a gente conversa, aí a gente ri, aí a gente toma casquinha. É o jeito que ela se sente amada. O que é isso? Isso significa que eu posso fazer qualquer coisa por ela. Para ela não vai se sentir amada. Eu posso encher o guarda-roupa dela de roupa nova. Eu posso dar um celular. Mas o que faz ela se sentir amada é quando nós duas estamos só. Eu e ela, quando a minha atenção é só para ela. E ali nós estamos conversando e rindo de piadas que só a gente ri, ninguém acha graça, mas a gente ri. É o que faz ela se sentir amada. Às vezes, por que tá tendo uma dificuldade no relacionamento dos seus filhos? Porque um se sente amado, mas o outro não. Se sente amado porque ele vê o seu amor prático, mas o outro não percebe o seu amor prático, porque ele não se sente amado da mesma maneira que o outro se sente. Aquilo que você faz pro outro e ele se sente amado, não vai fazer o outro se sentir amado. E queridos, eu sei do que eu tô falando, porque eu tenho 4 crianças dentro de casa. E a forma é totalmente diferente. Tem um que se sente amado se eu sentar com ele no chão e ficar proseando, ou então ficar espalhando brinquedo. Tem um que se sente amado se eu sentar com ele para orar.
Tem um que se sente amado se eu botar um filme. Então é diferente. E eu preciso ter essa sabedoria que vem de Deus para entender. E por isso eu vou orar: Senhor, me ensina, me mostra, para que eu possa ser uma ponte para os meus filhos se relacionarem. Eu não quero ser um abismo. Eu não quero ser um buraco. Eu quero ser uma ponte no relacionamento dos meus filhos. Eu quero aproximá-los, eu quero juntá-los. Eu quero que eles sejam amigos. Eu quero que eles sejam parceiros. Parceiros. É a coisa mais linda do mundo quando você vê dois irmãos em parceria. É aquele negócio: eu falo mal do meu irmão, mas ninguém pode falar, sabe? Isso é uma coisa linda, mas isso é plantado dentro de casa. Isso é cultivado dentro de casa, sabe? José, ele não tinha responsabilidade porque seu pai o amava demais. Ele não tinha. Mas ele ainda sofreu com isso. Ele sofreu porque por causa disso seus irmãos o odiavam. Jacó não tinha culpa que a sua mãe o amava. E Esaú também não tinha culpa que era amado do pai. Mas os dois sofreram com isso. Então seus filhos podem estar sofrendo coisas que a responsabilidade é sua. Tem um texto que diz lá no Salmo... Ai, meu Deus do céu, eu não vou lembrar o número agora. Eu esqueci, mas você com certeza sabe porque você lê a Bíblia. Entendeu? Você sabe. Que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que... Gente, óleo. Quando fala de óleo, fala de unção. A união dos irmãos atrai a unção. Olha que coisa linda. E aí você vai começar, Deus vai começar a te tratar. Porque é sério, gente. Às vezes o problema é da mãe e do pai, não é das crianças, não é dos irmãos. É a mãe e o pai que é o problema. Então Deus vai começar a te tratar, sabe? Para você perceber o que você precisa mudar no seu relacionamento com seus filhos. Para Deus vai começar a te mostrar se você é ponte ou se você é abismo nesse relacionamento, sabe? Deus vai te mostrar se é você que está dificultando a amizade dos seus filhos. Gente, em nome de Jesus, você não fala mal de um filho pro outro não, gente. Faz isso não. Você fala mal do filho mais velho pro filho mais novo. Depois fala mal do mais novo pro filho mais velho. Você não pode fazer isso não, criatura. Porque você é a mãe. E eles vão tomar a dor pra eles. E eles vão ficar com raiva um do outro. Por causa disso, não. Você precisa ser a maturidade desse relacionamento. Mesmo que seus filhos já estejam adultos. Você não chega pro seu filho: ah, nossa, porque seu irmão depois que casou, né? Agora eu peço uma ajuda pra ele, ele não me dá, ele me nega, por causa daquela mulher lá que ele casou. Aí o seu filho, que ainda tá dentro de casa, começa a sentir raiva do irmão que casou. Em nome de Jesus, mulher, em nome de Jesus. Seja isso aí, Luísa, obrigada. Salmo 133. Seja sábia, seja sábia. Você não pode ser pedra de tropeço no relacionamento dos seus filhos. Você tem que trazer amizade para eles. Se um gosta e o outro não gosta, paciência. Paciência. Ah, mas um gosta de cantar e eu canto. E aí ele tá sempre próximo de mim, mas o outro não gosta. Você vai fazer o quê, querida? Vai botar de volta na barriga? Vai botar de volta no ventre? Vai entregar para adoção? Não gosta. Descobre o que ele gosta e faça junto com ele. Também. Vai ver ele não gosta de cantar, mas gosta de tirar foto. Seja modelo dele para ele tirar foto. Vai ver ele não gosta de cantar e gosta de jogar videogame. Vai aprender a jogar videogame com ele. Fala: ai, filho, me ensina a jogar videogame. Não sei jogar. Eu não sei jogar, meus filhos me ensinam, gente. É um negócio louco aqui em casa. Vai jogar videogame com ele. Senta com seus filhos. Eu te desafio hoje. Eu te desafio a você sentar com os seus filhos e falar para eles: filhos, como é que vocês se sentem amados? O que eu faço por vocês que faz você se sentir amado por mim? Eu desafio a você. Porque lembra que eu tenho ensinado durante toda essa semana, durante todas essas semanas, que a oração ela é acompanhada de uma ação. E na live de ontem, que é posterior a essa,
A Renata falou muito bem de um momento que ela conviveu com os filhos, que ela viveu ali com os filhos, de botar para fora aquilo que precisava ser tratado, precisava ser sarado. Então senta com seu filho, você não precisa sentar com todos de uma vez, né? Senta com um de cada vez e fala assim: meu filho, o que eu faço por você que faz você se sentir amado? Tem alguma coisa que eu faço que você se sinta amado? Meu filho, você sabe que eu te amo? Como é que eu demonstro esse amor por você? E você vai lá: meu filho, o que você acha do seu irmão? Como é que é o seu relacionamento com o seu irmão? Você ama seu irmão? E se ele falar: não, eu não gosto dele porque ele é isso, ele é aquilo, não sei o quê, então você vai começar a ter uma visão daquilo que você precisa fazer para trazer harmonia para dentro do lar. Eu converso com mães que os filhos brigam o dia inteiro, o dia inteiro. Que elas falam: Tiziane, parece que estão em gato dentro de casa. Eu não sei mais o que fazer para eles pararem de brigar. Cai até no braço. É este momento agora. Se eu estou falando com você, é esse momento agora que você vai se sentar com cada um dos seus filhos e vai conversar com eles. E não é para falar: não, mas você... Não é não. É para ouvir só. Para ouvir, entender o que você precisa melhorar e colocar em prática. É só eles que vão falar, você vai ficar calada. Você fica calada. Eles falam. E aí você vai ouvir e vai colocar em prática aquilo que você absorver da conversa. E vai começar a tratar o que precisa ser tratado, pedindo direcionamento a Deus, falando: Senhor, o relacionamento dos meus filhos não está da maneira que devia ser. Eu quero que o Senhor me instrua para que eu possa aproximá-los. Eu quero que o Senhor me instrua para que haja uma amizade, uma cumplicidade entre eles. Eu quero que o Senhor me ajude a melhorar esse relacionamento que eles têm, ok? Então você vai começar a orar dentro desse sentido, depois que você conversar com cada um dos seus filhos. Tiziane, mas os meus filhos são casados já. Então você vai fazer um almoço maravilhoso na sua casa. Se você não sabe cozinhar, você vai comprar quentinha. E aí você vai convidar os seus filhos, sem as noras, sem os netos, só os seus filhos, para almoçar com você. E aí você vai conversar com eles a respeito disso que eu estou instruindo aqui a você a fazer. Esteja aberta para ouvir, esteja aberta para perdoar, para ser perdoada, esteja aberta para Deus derramar unção na sua casa, porque a união entre os irmãos, ela traz a unção de Deus. Amém? Beijo no coração de vocês. Essa foi a nossa 13ª live. 13ª live. Não deixa de compartilhar, compartilha com outras mães. Nem todo mundo está no nosso grupo de oração estratégica, então compartilha com outras mães, para que elas também cresçam, para que elas também aprendam a interceder pelos seus filhos, para que elas aprendam a orar também pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo futuro dos seus filhos. Estamos vivendo numa época nebulosa. Estamos vivendo uma época nebulosa onde Jesus está à porta, querido. Jesus está à porta, Ele vem. Ele vem. Estamos vendo tanta coisa acontecer na nossa frente, assim, ó, diante de nós, que a gente não acredita, que a gente fica: meu Deus, não dá para acreditar que isso está acontecendo. E isso é Jesus que está chegando, que está voltando. Então esse é o momento certo, o momento exato para você interceder pela vida dos seus filhos. Amém? Beijo no coração de vocês e até daqui a pouco.